mais uma edição do nosso hashtag Orgulho do Meu TCC. E que orgulho, meu Deus do céu! Ainda me lembro de quando esta moça aqui presente era minha aluna, toda tímida lá na sala, balançando as perninhas na cadeira. E agora já arquiteta formada. Então, recebam aí com todo carinho a arquiteta e urbanista Carolina Lessa, que vem aqui nos brindar com seu projeto belíssimo e esportivo na cidade de São Felipe. No hashtag Orgulho do Meu TCC, nós estamos trazendo vários temas com o objetivo de ajudar quem está aí em fase de TCC, nesse processo de TCC, de pensar qual é o tema que eu vou fazer, será que esse tema é bom, será que esse local é bom? Então você pode ver esses vídeos que estão sendo postados no canal do YouTube, na íntegra, que esses ex-orientandos, ex-alunos estão vindo com muito carinho, dividir esse material com o mundo todo, né, mostrando que tem orgulho do seu TCC. Até porque quando a gente faz a coisa com amor, né, não tem por que não se orgulhar. E você, Carolina, nossa querida Carol, tem orgulho do seu TCC? Seja bem-vinda ao nosso Hope Digital. Obrigada, Pro. Boa tarde, né? Bom dia ou boa noite, depende do horário de quem esteja assistindo. Orgulho, até hoje, né? 2 anos depois de formada, 3 anos vai completar, né? Agora em 2021. Mas o orgulho não cabe no peito, né? Foi uma coisa que eu já sabia onde seria, mas o tema foi desenvolvido ao longo do tempo, né? Dependendo e conhecendo a necessidade do local, que eu acho que isso é muito importante, né? Você conhecer o local, ver o que é que necessita naquele local, o que é que aquela arquitetura pode fazer a diferença naquele local. E foi a partir daí, né, que começou a gerar o meu filhinho. E por que você escolheu a cidade de São Felipe, no Recôncavo Bahia? Pronto, São Felipe foi onde eu nasci e fui criada, até vim morar em Salvador, né, para poder estudar. Desde quando eu comecei o curso, eu já sabia que seria em São Felipe. Eu só não sabia o que seria, mas que seria lá. Porque eu sentia que eu tinha uma dívida com a minha cidade, algo que eu podia fazer para melhorar lá, algo que eu podia levar para poder... por mais que às vezes pode ser, né, que eu acredito e sonho que isso ainda um dia vai ser realizado na minha cidade, mas que eu pudesse ter a realização pessoal de saber que eu estou propondo alguma coisa para melhorar aquele local. Foi por isso. Maravilha, porque você conhece as necessidades do lugar. Então, quando a gente conhece, fica mais fácil propor algo que faça sentido, algo que realmente tenha sentido, que seja execuível. Você não está trabalhando com o sonho, mas com a necessidade do local. Isso é perfeito. E aí, pensando nas necessidades do local, o que é que você propôs? Qual foi o tema que você propôs? O meu tema é um complexo esportivo em São Felipe. O meu projeto, ele consta, né, com um ginásio poliesportivo. Ele tem também, junto desse ginásio, um complexo para atender os projetos sociais na minha cidade, voltados aos esportes, que às vezes fica, né, dependendo da prefeitura, dependendo de um patrocínio de alguém, para poder estar alugando um lugar. Então, eu queria centralizar tudo em um só espaço. Que legal. Nesse complexo também, hoje em São Felipe, já tem praça que contém parque infantil, que contém aquelas academias de área externa, que tem a ciclovia na BA que liga São Felipe a Conceição do Almeida, mas no tempo do meu TCC não existia nada disso. Então, eu quis centralizar tudo em um espaço só para atender as necessidades da população, trazendo também uma visibilidade maior para a cidade, né? Porque São Felipe, ela não tem... Assim, ela é rica em muita coisa, mas eu acho que falta incentivo para poder mostrar às pessoas o que ela tem. Então, eu acredito que esse complexo lá na minha cidade ia trazer visibilidade, porque foi um projeto pensado não só para a minha cidade, mas para todo o Recôncavo. Aí foi por isso, por essa questão de centralizar tudo em um espaço só e trazer o que não tinha na cidade. Aí foi pensado em cada detalhe. O que é que você pensou? Como você chegou a esse tema e quais foram as suas maiores dificuldades?
No início, como eu cheguei ao tema, foi justamente nisso. Eu fui estudar a cidade para poder ver o que é que não tinha em São Felipe que eu poderia levar com o meu projeto. De início, eu sabia que seria a cidade, que seria lá. Eu sabia também que era uma coisa voltada ao esporte, pela essa questão que eu sempre fiquei maravilhada com a questão da vontade de acontecer dos projetos sociais de São Felipe. É isso que eu falo. As pessoas têm a vontade de acontecer. Em São Felipe, a gente tem escolinha de futebol, a gente tem um projeto social voltado a esporte de luta, mas sempre eu vi aquela questão de ficar, não, tá em tal espaço, não tem uma sede, não tem um lugar próprio para eles que não precisem, sabe? A prefeitura entra, o incentivo de patrocínio também entra, mas eu sempre quis ter essa questão de ter um espaço para eles. E foi estudando e vendo essa necessidade, e vendo a questão também do projeto social que tinha lá, que aí eu pensei nesse complexo. Entendi. Inicialmente foi isso. E quais suas maiores dificuldades dentro desse processo de TCC? Pronto. A minha maior dificuldade, primeiro em tudo, foi acreditar que eu era capaz de fazer. Gente! Sério, eu achava assim, não, é demais, é grande demais, não vai dar para mim, não posso, não quero, não quero arriscar. Eu acho que se eu for fazer uma questão de uma coisa menor, vai ser mais confortável. E aí, quando eu encontrei, né, uma pedrinha aí preciosa no meio do curso, que foi uma pedra-chave que me fez acreditar, não, você é capaz sim, você vai fazer sim. Só isso? Não quero isso, eu quero mais, vá lá. Oxe, isso aqui, Carol, não, isso aqui não, é isso. Aí, a partir Quem fez isso? Desse... Não sei quem foi que fez isso. Adivinha, minha pró querida e eterna Liz, né? Me puxou a orelha, não, você é mais, não, só isso não. Então, assim, quando eu passei a acreditar que eu era capaz de fazer, tudo se tornou muito simples. Tem a questão também de você pesquisar, né? Às vezes, quando você vai pesquisar para poder conhecer o tema, para poder entender o tema, tem muita coisa que você acaba não encontrando. Então, as dificuldades é isso assim. Eu acredito que existe uma dificuldade desde o início do curso até o final. Então, cada uma você for acreditando, for pesquisando, se empenhando, você vai vencendo tudo. Mas, inicialmente, minha maior questão foi acreditar em mim. A partir do momento que eu acreditei que eu era capaz de fazer, aí, então, embalou, já foi. E aí, quando você acredita que você é capaz, que você vence essa barreira, ninguém mais lhe segura, ninguém mais lhe segura. Não é Exatamente. assim? Exatamente. E aí Com você leva certeza. isso para a vida, não é? Levo para a vida. Outra questão também que foi minha maior dificuldade foi o tempo, né? Porque TCC é uma loucura. Ninguém acha que TCC é aquela questão que você vai chegar lá. É um sobe e desce o tempo todo, né? Você tem aquela questão da orientação e você leva. E, tipo assim, o que eu acho mais incrível é que minha ideia inicial não tem 10% do que foi a final. Porque é o que eu falo, você desenvolve ao longo do TCC, né? Você Vai cria, você entende. amadurecendo. Isso, exatamente. Exatamente. Você sonhava com o projeto? Você entrava no projeto, ficava trabalhando até de madrugada? Como foi esse processo de criação? Eu, desde o início do curso, que eu dizia que eu não funcionava de madrugada. Gente, a partir de 11 horas eu não funciono. Mas, assim, Eu o lembro bem TCC disso. veio para poder me tirar dessa ideia. Tipo, esquece dormir, esquece isso, vamos se dedicar. A única coisa que eu pensava na minha cabeça era aquilo ali. Eu tenho que ter o meu 10 no final do meu TCC. Eu tenho que ter o meu 10 no final do TCC. Eu tive um companheiro, né, que ele ficou até aqui em casa, Léo, meu amigão. Léo veio para aqui para casa e a gente traçou, né, a caminhada do TCC junto. Então a gente ia para a faculdade 7 horas da manhã e saía da faculdade 10 horas, vinha para casa, comia e virava a noite. Isso por dias, né? Porque assim, eles não. Leonardo Barros, né? Leonardo Barros, nosso querido Leozinho, deve estar nos escutando aí. Também estará conosco aqui presente no nosso hashtag, que ele também é cheio de orgulho do TCC dele. Tá? Então, em breve, ele vai estar aqui com a gente também. Eu lembro muito de ele falando, não, para isso, E aí, eu desisti. E chorando, chorando, chorando. Eu lembro bem de vocês dois.
Era aquela questão de você a cada dia, né? E é uma fome que dá do seu trabalho. Você não consegue saciar essa vontade de fazer o máximo sempre. Eu senti muito isso. Tipo, tinha dias que quando dava 5 horas da manhã, 6 horas, o sol estava raiando, e Léo dizia, rapaz, quem é você tá acordado uma hora dessa? Dizia, meu filho, não tem como dormir, não tem como dormir. Vamos lá. E aí era aquela questão de ir atrás de Liz onde tivesse. Meu Deus, onde é que Liz está? Está na faculdade tal, bora atrás dela. Liz, pelo amor de Deus. E aí foi aquela coisa. Mas é tudo muito gostoso. Hoje eu tenho saudade daquela época. Oi, A gente gente. tem uma das coisas que mais me marcou também foi a questão do quanto o TCC ele aproxima as pessoas. A gente tem um grupo, né, desde o início da faculdade. O meu, por exemplo, era Samara, Rayane, Alexia, mas assim, no TCC era aquela muita coisa assim, não tá certo isso, faz desse jeito. Ah, deixa eu ver o teu, passa o meu para você. Então teve aquela muita questão do TCC, ele estreitar vínculos, sabe? Isso é muito importante. Hoje são pessoas que acompanharam, né, que eu tenho hoje até a vida. São meus do São amigos para coração. sempre. São amigos para sempre. São os meus, do meu coração, para sempre. Vira e mexe, eu falo com Verdade. vocês. Vira e mexe, eu falo com vocês. Eu lembro, né, de estar em outras instituições e dando aula, e daqui a pouco vem uma cabecinha assim. Aí, É, acabava a era aula, ou ficava no assim, intervalo de era. uma aula e outra, para tirar dúvidas. E é isso, porque eu dava essa E ainda abertura, tinha, né? dava. E ainda tinha questão de tipo assim, né? No meio da aula, tá lá na aula, vem, entra, sentar toda coadinha, ficar lá esperando aquela coisa. Mas assim, era muito importante, porque uma dúvida que você estava naquele dia, você conseguia solucionar. E a gente sabe, né, que uma dúvida às vezes trava todo o contexto do TCC. Todo o Então, processo. aquela questão de você sempre estar tirando dúvida, é um conselho, né, para quem está fazendo agora, sempre estar tirando dúvida, não deixar acumular as coisas. Eu acho que é de suma importância. Eu acho que isso me ajudou muito, não deixar acumular. Ah, isso aqui eu faço depois, não. Desde o início do meu TCC, a gente criou um cronogramazinho. De tal a tal dia a gente tem que fazer isso, de tal a tal dia a gente tem que fazer isso. Orientação de Liz. Chegou lá, não, não é isso não, volta, tudo De de novo. volta para poder. Pois Isso é, aí, menina. Bons tempos, não é? E passam tão muito rápido, né? bom. É um momento de Passa desespero, muito mas rápido. e o momento da apresentação, quando você apresentou tudo, ou no dia de apresentar, porque até a roupa a gente pensa, a roupa, a maquiagem, o sapato, não é? O cabelo, como é que vai estar. Isso. No dia da minha apresentação, eu fiquei até surpresa comigo, porque até o início eu estava tranquila. Eu não estava nervosa, eu não estava apreensiva. Eu acordei, eu já estava com o slide pronto, já estava com tudo nos seus conformes. E aí, eu recebi 2 dias antes da minha apresentação do TCC uma mensagem de Cristina, que foi a minha orientadora externa. Um beijo para ela, né, se ela estiver assistindo a gente. Dizendo o quanto ela estava feliz em estar corrigindo o meu TCC. Aquilo ali foi, O eu disse, céu, meu Deus, Léo, vai dar certo, o céu, ela ficou toda vai dar certo. encantada. Me mandou Aí eu várias falei, mensagens. foi. Aí eu falei, acho que foi a Alexia e Léo que foi com ela. Aí eu falei, gente, aí depois ela mandou para Léo também, foi aquela coisa, eu digo, gente, vai dar certo. Enfim, eu estava tranquila, estava certa do que eu fiz. Eu sei, eu conheço meu projeto do início ao fim. Então, assim, eu só ia contar o que eu estava vivendo, o que eu estava fazendo. Então, para mim, estava tudo bem. Até o momento que eu cheguei na faculdade e a apresentação de Alexia foi antes da minha. O problema todo estava aí. E aí, eu não sei se tu lembra a emoção que foi a banca de Alexia. Falei, Alexia do céu, para que eu fui para cá? Vim inventar de Eu assistir essa lembro, banca, sim, eu pelo amor de lembro. Deus. E Eu ela lembro. chorava, ela apresentava o TCC chorando, e aquilo me deixava com o coração, sabe? Palpitando. Eu falei, eu não tenho nenhuma de ficar assistindo isso, senão eu não vou apresentar o meu. E aí eu saí, me tranquilizei, e aí comecei a apresentar a minha banca. No início é tranquila, o processo também foi tranquilo, até o momento que eu conversei tanto com Liz, eu falei, Liz, por favor, não faz brincadeirinha que tu faz no final da banca comigo, por favor, porque meu coração não aguenta. E aí, tá lá, apresentei, ela
você e super séria. Na banca, ela nem parece que é ela. Falei, meu Deus, deu alguma coisa de errado, não é possível, não, o lixo está muito sério. E aí eu saí, aí vem ela, das considerações finais dela, aquele textão que ela prepara, né, não sei o quê. Eu fui inventar de ir apresentar o TCC de salto, as pernas estavam assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. E aí eu olhava para a cara do povo e Liz naquela coisa, Liz, olha, mas infelizmente teve um erro muito grande no seu TCC. Eu quase caio, até hoje eu tenho esse vídeo. Eu disse, meu Deus, não estou acreditando, o que foi que aconteceu? Aí ela pegou, tinha um banner, ela chamou, venha cá, venha para perto, venha ver seu banner. Ela, calma, tá vendo aqui? Eu disse, não tô vendo. Não tá vendo, isso é errado. Eu disse, meu Deus, o que é que tá errado, pelo amor de Deus? E ela lá, sério, ela, tá bom, você não tá vendo, eu vou dar sua nota. Eu digo, pronto, meu pai eterno, eu não vou passar. Morri! Aí ela, olha, sua nota é... Aí ficou 9,9. Aí com a cara bem séria, ela, mentira, é 10. Aquilo ali ficou com um buraco. Eu tinha caído, literalmente. Aí eu lembro muito de Davizinho, estava assistindo minha banca, na hora ele fez, poxa, minha mãe, veio e me abraçou. Porque, assim, a cara que ela faz é muito real, não tem como você achar que é brincadeira. Eu disse, poxa, Liz, eu pedi tanto para não fazer isso comigo. Pois é, não ia perder. Poxa, não tinha como perder, não tinha como. Mas foi maravilhoso, foi uma experiência única, sabe? Você tá ali, é o que eu falo. Foi a cereja de um bolo construído durante 5 anos de graduação, né? Porque, assim, cada detalhe que quando você vai fazer o TCC, você diz, não, aquilo é daquela aula, não, aquilo é que tal professor falou, aquilo é que eu posso pegar do conceito de tal obra, de tal espaço, e aí você vai construindo. Então, ali o TCC é quando você apresenta para as pessoas o seu filho, né? O que foi gerado de você. Isso é gratificante demais. É uma experiência única. Que legal, o TCC é a cereja do bolo de 5 anos de graduação. Que lindo! Isso. Muito É lindo. 5 anos que você vai construindo. É maravilhoso, é demais. Aí você percebe que todas as disciplinas, todas tiveram sua importância. Cada fala do professor, cada detalhe, né? Teve uma aluna que disse aqui no Orgulho do meu TCC, aprenda tudo. Se eu pudesse dar um conselho, voltar no tempo e falar comigo, eu diria, aprenda tudo, anote tudo. Até aquilo que você acha que não tem importância nenhuma, no final, ele vai lhe servir para alguma coisa. Pois é. Desculpa, é aquela coisa que eu falo assim, né? Você tem que estar atenta a todos os detalhes sempre, porque uma hora você vai precisar daquilo ali. Pode ter certeza disso. E é coisa que, tanto para o TCC, como para a vida profissional também. Tem muita coisa que depois de formada você vai dizer assim, não... Tem muita coisa que eu pego do meu TCC. Meu TCC é o que eu falo. Cada arquiteto tem sua base para o projeto, né? Meu TCC é minha base para o projeto, sempre. Qualquer dúvida que eu tenho, meu Deus, essa especificação aqui tem que fazer de que forma? TCC. Não sei o que, TCC. E aí? Que coisa linda, que sentimento bom que fica, né? Não sei porque que tem gente que ainda paga alguém para fazer o TCC. Não sei como é que diz assim, não, outra pessoa fez o TCC. Eu tenho ele guardado, ó. Não deixo, não largo. Gente. É amor de verdade. Não tem como, para eu não entendo essa questão de você não deixar se permitir passar por uma experiência tão boa dessa, né? Como é que você entrega uma coisa que você criou por 5 anos na mão de alguém, né? Não tem como, verdade. Gente. É seu, é olhar para trás assim, poxa, eu tenho orgulho disso. E a transformação que esse processo faz de transformar o estudante em profissional é real, é real. Você olha para trás e você vê, olha, eu era um estudante, agora eu sou uma profissional. Isso. E isso quem constrói é você. O TCC é um caminho que é único, é você com você. O orientador dá suporte, puxa a orelha, né? Chama mais para perto, bota no colo às vezes, quando precisa, quando está chorando, mas bate mais do que outra coisa.
Foi muita lágrima derramada, tanto de desespero, porque assim, não adianta chegar aqui e dizer, não, gente, é tranquilo, pode ficar tranquilo. Assim, é o que eu falo, eu acreditava ser uma coisa, e depois que eu vivi, eu acredito que é outra completamente diferente. Não é um monstro, mas também não é algo que é um grãozinho de areia e que você vai pegar lá e vai colocar e tá pronto, não. É o que eu falo, são 5 anos que você vai mostrar, né, em um projeto. É a transição de aluno para profissional. Então, assim, é muita coisa, mas não é nada que você não seja capaz de fazer. Eu acredito nisso, sou prova viva disso, porque eu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir apresentar esse TCC, não. Mas, assim, você consegue sim, só é se programar, você saber, né, o que você quer. A segurança do tema, do que você quer fazer também é muito importante, porque, assim, é construtivo, né? Você vai construindo aquilo ali, desde a monografia até o projeto, até mudar tudo, porque assim, o meu na monografia eu tinha uma ideia. Quando eu cheguei, que eu sentei com o Liz na primeira reunião, também aquele start, eu disse, não é nada disso aí não, peraí, volta tudo a fita e vamos começar. Mas é maravilhoso demais, maravilhoso. Vamos mostrar um pouquinho do seu trabalho aí na tela? Vamos. Quer que Abra aí. eu coloque o slide ou o vídeo primeiro? Coloque o. Você quer colocar o vídeo? Deixa o vídeo por último, vá. Deixa o Então vídeo por pronto. último. Vamos colocar então Coloque o aqui slide. o slide. Ou você quer começar com o vídeo? Escolha. Se você quiser começar com o vídeo, vá. Não, vamos Agora, deixar o vídeo para o final. Vamos deixar o vídeo para o final. As pessoas, né? porque agora. E que mudasse não só das pessoas que moram em São Felipe, mas de toda a região do Recôncavo da Bahia, já que é um empreendimento de grande porte. A justificativa é por acreditar, né, do quanto o esporte ele pode mudar a vida das pessoas e o quanto a minha cidade é rica nessas questões de projeto social, de querer fazer a diferença com jovens, e enfim. Também da questão, como eu falei antes, na motivação, mas na justificativa, porque não tinha nada que se comparasse a esse empreendimento, nem em São Felipe e nem em nenhuma cidade do Recôncavo Baiano perto dela. A partir da ideia do TCC, a gente faz uma análise de similares. Os meus similares, um dos foi o Complexo Esportivo de Niara. Nele eu tirei a questão da estrutura metálica em alguns lugares, a questão do conceito aberto dele, né? Que ele tem a divisória, ele não tem cobertura entre alguns espaços dele. Aqui, análises similares também do ginásio de esportes do Colégio de São Luís, também pela estrutura metálica e do conceito, né, aberto. E análises similares da Arena Fonte Nova. Ele também é usado a lona tensionada, a questão das arquibancadas ao redor do campo, foi uma das características que eu peguei no meu projeto da Arena Fonte Nova. E análises similares do estádio Meira Rio, que uma das questões também foi a questão da lona tensionada do chão até o raio, né, completo do círculo do complexo. As ideias guias, né, que norteou o meu projeto foi a sustentabilidade. Quando eu for falar mais à frente dele, eu vou falar um pouco sobre a sustentabilidade que foi usada nele. A questão da lona tensionada também. Ela também proporciona, né, um conceito para iluminação, ventilação, porque ela não é totalmente fechada. Estrutura metálica, brises também que eu usei ao redor. A cada lona, né, a cada pétala da lona, ela tem um brise entre ela, para poder não fechar por completo, justamente por causa da ventilação, iluminação, enfim. O local, São Felipe, é uma cidade localizada no Recôncavo Baiano, fica a 175 quilômetros da capital de Salvador. Sua população estimada em 2017 era de 21.964 habitantes. Agora eu acho que já está em torno, no último IBGE, de 25 mil, mais ou menos. Uma imagem aqui, né, do centro da minha cidade. A análise de hierarquia viária. Lá em São Felipe só tem 2 tipos de via, que é a via arterial e a coletora.
por ser uma cidade que ela não é de grande porte, então ela não tem uma grande extensão de vias. E aqui é o terreno em amarelo que foi escolhido para poder implantar o ginásio, o meu projeto. Vamos lá. A análise, né? Foi feita uma análise bioclimática da questão de como nortear, de como setorizar, de como encaixar o projeto no terreno, justamente da questão solar, ventilação, aonde colocar cada espaço, na questão também que tem logo à frente a gente tem a base, né, que vai receber, como eu já falei antes da ideia do projeto, os projetos sociais, então foi usado justamente também por ele, por questão de colocar sanitários, refeitórios, enfim. O conceito do meu projeto, né, que não poderia ser diferente, como eu sempre falo, o ápice do meu projeto foi o esporte, então o conceito foi embasado no movimento, no acolhimento, e também da questão da cinese, que eu coloquei até um texto assim, onde o corpo é o instrumento utilizado, e são geralmente proativos, livres e não constantes. Foi justamente essa a ideia, e a gente vai para o partido, eu vou justificar mais ou menos esse conceito. No partido foi usada a partir, né, para justificar o conceito, as técnicas construtivas e materiais, que foi a lona tensionada para poder dar ideia de movimento, a estrutura metálica para dar a ideia de leveza, as cores para poder trazer acolhimento, toda a questão de setorização do prédio, do ginásio, foi justamente pensado nessa questão do partido, de você, quando olhar por um todo, ver a questão do movimento do esporte. O projeto. Vamos lá para a melhor parte. O complexo ele conta com 2 quadras poliesportivas, que são circulares por uma ciclovia. Ele tem seu perímetro cortando uma ciclovia, que é esse detalhe em vermelho, estacionamento, o ginásio e o edifício. Aqui é o 3D, mais ou menos, com a vista superior. Temos também quiosques, né, nas áreas para poder atender as pessoas que vêm, para poder usar o ginásio por um tempo. Quadra, como eu já falei. A questão tem uma academia aberta e um parque infantil. Pronto. Aqui é o pavimento inferior do edifício auxiliar. Ele conta com a galeria de exposição, um auditório e banheiros. Tudo justamente para a questão de acolher. Eu pensei muito em São Felipe não ter um local para poder atender a uma exposição de alguma escola, não atender a questão de ter um espaço para poder aquelas escolas, né, públicas da minha cidade não ter um espaço a mais para poder ter essa questão também. Justifiquei isso no meu projeto, que eu queria que esse projeto fosse uma extensão das escolas, onde fosse uma área a mais para esses alunos, né, usufruir. Pavimento superior, eu fiz uma sala de dança, onde a fachada dele é toda em vidro, então quem está passando por aqui consegue ver o que é que está acontecendo aqui. Foi colocado um cobogó também embaixo, para ter ventilação, iluminação, banheiros, e sala multiuso, sala de informática, sala para poder atender a questão da escola de boxe, reunião para o pessoal do futebol, refeitório para poder atender aquelas pessoas que vão estar lá naquele momento, ou até também funcionários. Enfim, é um centro de acolhimento para ter como deixa eu ver qual é a palavra que eu posso usar. Exposições, referências que viessem de fora para São Felipe, porque sempre tem aquela questão, campeonato intermunicipal de boxe, um exemplo. Esse seria o lugar para poder acolher essas pessoas que, tanto que são de São Felipe como vêm de fora, mas por essa questão de acolhimento, de ter um centro de apoio, entendeu? Sim. Vamos lá. Planta baixa do ginásio. Esse ginásio, o que foi que eu pensei? Eu precisava colocar vestiário e banheiro nele, mas eu não queria deixar nada exposto. Então, aqui tem a arquibancada e por baixo da arquibancada vem tanto o vestiário como o banheiro. E isso também propõe a questão do uso exclusivo do espaço, né? Só passa para aqui quem for usar o banheiro, só passa para aqui quem for usar o vestiário, e enfim.
Né? No banheiro, eu coloquei uma ideia de jardim para poder todas as pessoas que estivessem usando esse banheiro e também para isolar, para quem estivesse passando por aqui pelo ginásio não conseguir ver o que, é que estava acontecendo no banheiro. Então, tem um jardim, e aí, pela janela de cada via desse do jardim, você consegue ver quem está de fora só o jardim e quem está de dentro também o jardim, para separar o espaço. Aqui é a quadra coberta. Planta de cobertura. Foi justamente na aluna atencionada. E foi nessa questão que Liz fez eu ir para o Salvador Shopping, sentar na praça de alimentação e ficar lá sentadinha, prestando atenção como é que ia a questão da água do Salvador Shopping. Lembra disso, Liz? Claro. Carol, você precisa entender. Não é assim. Você vai para o Salvador Shopping, você vai sentar lá para ficar olhando. E foi justamente nesse olhar de sair da caixinha, de ir para um espaço maior, que eu fui entender a questão da logística. E o que foi que aconteceu no meu projeto? Ele tem toda a água, né, que foi captada por essa calha. Ela tem uma tubulação que vai, no corte dá para ver direitinho esse detalhe. E aí vamos entrar na sustentabilidade aí. Teve a captação da água que vai gerar para o jardim do vestiário, para o vestiário e para os banheiros do ginásio. Então, todos eles vão ter essa captação da água para reaproveitar a água da chuva. Incrível. Aqui foi feito um espelho d'água ao redor do ginásio, né? Para dar um detalhe. Estacionamento. Esse estacionamento foi todo dimensionado de acordo com a questão do tamanho do ginásio, né? Certinho, além também da via ela proporcionar que tenha como estacionar carro na frente. Aí foi justamente esse estacionamento e aqui na frente também. Aqui é a planta de implantação, academia, jardim, quiosque, planta, centro de acolhimento e o ginásio. Aqui são as fachadas. Aqui dá para a gente ver direitinho, a questão do brise que eu falei logo à frente. A cada lona tem um brise para não ficar totalmente aberto. Lona tensionada, cercado. Fachada leste e sul. Aqui é a cobertura, né, dos ginásios. Os cortes. Aqui justamente esse detalhe que dava para ver. Dá para ver meu mouse quando eu sinalizo as coisas, Liz? Sim, dá para ver, sim. Pronto. Aqui justamente a questão da captação da água, que é a calha central, né? Onde tem a caída justamente para a água, aqui passa todo um tubo, uma tubulação, e aí vem para essa caixa aqui, que aí vai distribuir para sanitário, vestiário. Foi justamente aí que eu encontrei a sustentabilidade, né? A questão de reaproveitar no meu projeto. Aqui são o corte do edifício, o auditório, que ele está um nível acima, brises. E aqui justamente a questão do vestiário e da arquibancada. Aqui fica o vestiário, aqui a arquibancada, aqui os banheiros e aqui a arquibancada. Então, todo o acesso era lateral e aí aqui ficava a arquibancada. Ele fica completamente escondido, né? Não tem aquela portinha no meio do nada para poder ir para alguma coisa. Então, ele fica escondido justamente para isso. Enfim, eu terminei a minha apresentação do meu TCC com essa frase que eu acho que foi mais ou menos o que norteou, né? O que resume tudo. E eu vou ler agora para vocês. A prática de esporte não é apenas um símbolo de cuidado com a saúde. O esporte tem sido cada vez mais uma ferramenta de integração e inclusão social. Nos últimos anos, é expressivo o aumento de alunos e de projetos esportivos destinados aos jovens das classes populares, financiados ou não por instituições governamentais e privadas. Durante a prática esportiva, crianças e jovens aprendem muito mais que a técnica que desenvolve o esporte. Aprende-se a ter respeito pelas regras e pelos outros jogadores. Agregam-se o entendimento, o convívio com o coletivo, a resoluções de conflitos. É justamente o esporte, ele pode mudar vidas, né? Sim. Aí foi justamente nisso. Essa foi a minha apresentação de TCC. Deixa eu voltar aqui para a tela. E uma apresentação belíssima que você vai estar aí disponibilizando toda no canal do YouTube, coisa mais linda.
Quero ver esse vídeo, viu? Pronto. Pode mostrar agora? Sim. Incrível como se passaram 2 anos e um pouquinho, e a suadeira, a mesma sensação do TCC não muda, aquele, você fica engasgado, então assim, quem está passando por isso agora, se tranquilize, que não é uma coisa que vai passar não, você vai levar para a vida. E o que eu acho interessante, Liz, é que tem o friozinho típico do TCC, porque assim, eu tenho reunião online agora, que a ferramenta, né, da pandemia é a reunião online com o cliente, e não tem nada disso, aí quando fala para o TCC, a mão soa, e aquele nervoso, e aquele negócio, é o TCC. Bem-vindo ao TCC, é isso aí. Uma prévia, né? Agora observe que você não tem nota nenhuma, você não vai receber nenhuma nota, você não está sendo avaliada, mas ainda tem aquela emoção. Isso é maravilhoso. E assim, e controlando para não chorar, porque quem me conhece sabe que eu estou chorando do início ao fim. Então, assim, eu fico relembrando aquele dia, sabe o que ele foi para mim, o que significou. Então, assim, vem aquele engasgo de querer chorar, porque é demais. Vocês vão passar por isso e depois a gente vai ter a oportunidade de conversar e saber a experiência de vocês em relação a isso. Vou botar o vídeo agora. Pode. Deixa eu tirar o som aqui logo. E tá aparecendo, Liz? Não? Ainda não. A tela inteira. Enquanto você estava falando, eu estava gravando um ao vivo para o Instagram. Ah, que chique! E já está postado lá já. Que legal! Ah, ótimo. Muito legal. Deixa eu botar o vídeo aqui. Tá aparecendo a capinha do vídeo? Ah, já deu uma passadinha no vídeo, sim. Isso, pode ir. Agora deixa eu ver aqui, porque ele tem que carregar para poder ir. Acho que agora ele tá indo. Pronto, aqui é a entrada, né? O ginásio ao lado, justamente a questão da fachada em vidro, jardim, ciclovia, quiosque de alimentação, academia ao livre, pergolado com banco em madeira, as 2 quadras. Tentei colocar bem a questão da arborização, justamente pela questão de tanto visual, né, como de conforto térmico. Quiosque, jardim. Aqui é o parque infantil, ciclovia, bicicletário, que eu tinha esquecido desse detalhe, estacionamento. Aqui o espelho d'água ao redor do ginásio, brises, metálico. Aqui é o centro de acolhimento. A hall de entrada, cobogó, são os banheiros, galeria de exposição. Quais foram as ferramentas que você trabalhou para executar esse projeto? Deixa eu terminar o vídeo, que eu quero falar muito sobre isso. E eu vou te falar. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, tá bom. Olha aí os cobogóis. Isso. Aqui é a quadra. O complexo ele tem 2 quadras dessa. Cobertas. Isso, cobertas. A outra quadra. Cobertura em estrutura metálica. Não, pode deixar aqui. Com música Ciclovia. E agora uma vista superior, né, do projeto. Quero que você fale também da escolha dos materiais, tá? Pronto, falo sim. Vamos lá. Falando primeiro sobre a questão do que eu usei para poder fazer meu TCC.
Deixa eu só voltar aqui para a tela para poder conseguir te ver, porque fica melhor. Pronto. Aí. Vamos lá. Primeiro, as ferramentas foi o AutoCAD, né? Por questão de comodismo. O que foi que eu acreditei? Eu acreditei que, por ser o CAD ser meu melhor amigo quando ele quer ser, né? Eu iria ser melhor do que o Revit, que eu estava ali querendo aprender no momento. E assim, até hoje eu falo, eu estava até conversando com o Liz, que o Revit é minha meta 2021. Eu preciso do Revit para a minha vida, porque assim, facilita a vida muito. Porque quando você tem que no CAD você fazer tudo, o Revit ele lhe ajuda. Tipo, você vai fazendo um todo e ele já vai representando o resto, né? A gente fala até questão de alteração também, tanto no TCC como na vida profissional. Às vezes você vai apresentar uma ideia central ao cliente sobre aquilo ali, e aí você quer fazer um corte para poder demonstrar melhor, ou algo do tipo, e aí quando você tem que modificar, você tem que sair modificando tudo. E no Revit, não, ele já está ali lhe ajudando de mãozinha dada. Então, assim, eu optei pelo AutoCAD por isso. Eu acho que também é uma questão que eu acho que as universidades deveriam implantar o Revit como implanta o AutoCAD. Porque, assim, do início, pelo menos na minha turma, no meu tempo, a gente foi buscando o AutoCAD, era o CAD, era o CAD, era o CAD. Então você vai ficando naquela coisa assim, não, o CAD veio para minha vida, então é com ele que eu vou, já estou acostumada, eu vou me dar melhor. Mas assim, é o que eu falo, eu acho que se eu tivesse escolhido o Revit, eu tinha me cansado menos, seria menos desgastante por essa questão, sabe? Mas, e aí o 3D foi no Sketch e depois renderizar, né? Mas essa questão, eu preciso do Revit urgente para minha vida. Urgente. Atenção, Luiz, socorro. Pois é, estamos aqui. Olha aí, o BIM Primeiros Passos está aí para isso. Observe que a gente está com esse curso já na terceira edição e toda vez que a gente encerra uma turma, já tem uma lista de espera para outra turma, porque a gente tem um diferencial, que as aulas não estão lá gravadas e você assiste, né, sem nenhuma tutoria. Não. Você vai ter aulas diretamente comigo, e sim, vai ter as aulas lá gravadas para você rever quando você quiser, mas você vai estar ali tete a tete comigo para que a gente possa tirando dúvidas, né, lhe dando mais segurança para ver onde é que você está errando, para ir ajustando, e aí fazemos juntos 5 projetos que vai de baixa complexidade até altíssima complexidade. Tá certo? E quem nunca foi aluno dessa maravilhosa, experimente, porque também é uma experiência fantástica. Sério, eu não vou ficar aqui com ela, ela sabe da minha admiração por ela, né? Pela pessoa que ela é, eu já falei isso a ela várias vezes, pela vontade dela de ensinar, de querer que você aprenda o que ela sabe. Ela tem o dom de ensinar, o dom de ter a boa vontade de dizer assim, não, ele foi eu que ensinei. Ela tem isso, foi eu que ensinei, ele é bom e tal. Então, eu acho que isso traz, né, um diferencial de você ter alguém ao seu lado lhe ensinando você ali, porque eu digo que programa é dos primeiros passos a voar, né? Exatamente. E até voar, ela me dá o empurrão também. Agora me conte, se você pudesse aí, né, olhar para trás e analisar esse processo que você fez ao longo da faculdade. Desde lá o início, você imaginava que era possível fazer um TCC com essa complexidade que você fez? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu dizia, Léo, eu vou fazer uma casinha aqui pronto, viu? Porque TCC tem a questão psicológica, que você fica super abalado, tem tudo, eu não quero nada. Aí, Leonardo, para com isso, viu? Para de loucura uma hora dessa. Não, não pode. E aí, assim, é o que eu falo, é você acreditar que você é capaz, né? Quando você acredita, se você mesmo lhe coloca para baixo e lhe sabota, quem é que vai acreditar em você? Foi aí que eu fui entender que eu precisava primeiro acreditar, para depois as pessoas acreditarem que eu era capaz de fazer. E aí, já foi. Mas é aquela questão, se eu tivesse como voltar a um tempo atrás e fazer diferente, era justamente isso. Aproveitar a faculdade muito mais, porque a gente tem aquela visão assim de que não, deixa para lá, depois eu faço. Ah, não, isso aí agora não. Ah, isso aqui agora com essa matéria não. Então, assim, eu iria aproveitar mais. Hoje, como profissional, eu iria aproveitar mais
a minha carreira universitária, com certeza. Mas, assim, essa questão de aproveitar, de se jogar, porque, assim, depois que você se forma, eu acho que tudo se torna mais difícil, né, para essas questões. Porque até o momento que você é aluno, você está livre para aquilo ali. Sua vida é faculdade para algumas pessoas, né? Claro que para outras são mais difíceis, mas pelo menos para mim, na faculdade, eu tinha a faculdade. Então, agora na vida adulta eu não tenho mais faculdade, mas eu tenho boleto, eu tenho vida adulta, eu tenho minha vida pessoal para dar conta. Nananana. Então, assim, eu ia aproveitar aquele momento para poder aproveitar mais o que a faculdade tem a me oferecer. E você pensou em desistir alguma vez? Da faculdade ou do TCC? Do TCC? Assim, no início de tudo, na minha primeira reunião contigo, foi o que me chocou mais, porque assim, eu tava abafando, né? Não, maravilhoso. Liz vai bater palma, vai achar ótimo. Quando eu cheguei lá, que eu tomei aquele balde de água fria, e tu chegou e falou assim, Carol, acorda. Eu falei, oh meu Deus, eu não vou conseguir, não. Pois é. Aí Leonardo olhou pra minha cara com aquela fala, ô mulher, não fique assim não, vai dar certo. Tadinho. Mas aí é aquela coisa. A gente pensa em desistir, mas eu acho que tudo é necessário. É necessário você ouvir um não, que aquilo não está certo, que você é capaz de buscar mais. Sim. Então, eu acho que tudo isso é importante, sabe? Porque se na primeira reunião Liz tivesse olhado para mim e tivesse dito, não, tá ótimo, eu acho que meu TCC não era 10% do que ele é. Então, assim, tudo é construtivo, tudo você vai construindo, vai aprendendo. E se permitir aprender, né? Pois é, precisa se permitir crescer, entender o que é que você não sabe. Só lamento por você. Entender o que é que eu não sei ainda, o que é que eu preciso aprender, né? Ao longo desses anos, o que é que eu esqueci, o que é que eu preciso rever, e correr atrás, ter humildade de dizer, isso eu não sei, eu preciso aprender, eu preciso buscar, e correr atrás, né? E outra coisa, o professor orientador, ele está aí para isso, para dar esse suporte, para dar esse auxílio. E no caso dos meus orientandos, não fica só, né, na fase da academia, não, viu? Os meus orientandos são meus para a vida toda. Você sabe que você pode contar comigo sempre que você precisar. Com certeza, eu sei disso. Digo mesmo. Fico muito feliz de ver você assim, bem, segura, né? Despojada, sem aquela timidez toda que você tinha na época da academia. E agradeço por ter aceitado esse convite, fico assim super feliz, cheia de orgulho, assim, #orgulho da Prolish. Tá certo? Nos vemos então no sábado às 18 horas no @VopeDigital, para a gente falar um pouco mais sobre esse trabalho, e eu vou soltando aí ao longo da semana alguns vídeos mostrando, né, o que é esse orgulho do meu TCC em São Felipe, coisa mais linda. Parabéns. Como é que faz? Hashtag, faz aí o hashtag orgulho do meu TCC. Quem diria, hein, que a gente estaria aqui hoje, não é? Dando altas risadas, antes, durante e depois do vídeo, acredito. Pois é. Que delícia. Muito obrigada, viu, por reviver. Eu quero agradecer muito, né? Eu já te enchi de mensagens depois do TCC, mas agora é uma oportunidade a mais. Eu acho que momentos marcantes na vida da gente, a gente tem que aprender a valorizar esses momentos. E eu te agradeço muito por quem você foi e você é até hoje, é o que você fala. Você passa... eu sinto, o que eu falo a Léo direto e as meninas, é que eu sinto muito de não ter pegado mais oficinas de projeto contigo. Eu acho que seria mais rico ainda. Mas assim, continue sendo quem você é, porque você é maravilhosa, tem um coração assim, fora da caixinha muito. Você sempre esteve disposto a encontrar todo mundo, a estar com todo mundo, e não é longe disso que todo mundo tem essa admiração que tem por você. Então, eu que acredito, eu que agradeço pela oportunidade, eu que agradeço por ter sido lembrada por você, é uma honra imensa. Quando eu recebi aquela mensagem, e aí você topa, eu disse, meu Deus,
Mas assim, muito obrigada. E para todos que estão assistindo a gente, né? Mergulhe nessa imensidão de conhecimento, porque é maravilhoso demais. E sábado a gente se encontra novamente para bater mais um papinho, né? Tá certo. Eu vou mostrar aí seu trabalho lindo. Pode Parabéns. Mostrar. Deus te abençoe. Até Amém. mais. Até. Tchau.